Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor me trouxe nessa noite com uma palavra que eu tenho certeza que vai mexer com muitos nessa noite. Porque como o irmão Wanderson já fez a abertura aqui, Deus já falou muito no nosso meio nessa noite. Pessoas desanimadas, pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que querem desistir, pessoas que não têm mais forças. Mas o Senhor me trouxe nessa noite, obrigada irmãos, para te dizer, não desista. Não desista. Nesta noite eu vou trazer uma mulher, personagem da palavra de Deus. Essa mulher, irmãos, ela foi uma provocadora de milagres. Ela provocou o seu milagre. E a Bíblia diz, e Deus fala, que ela recebeu o seu milagre. Aleluia. Eu peço para que os irmãos abrem lá em Lucas 19. Não sei se vai dar para pôr aqui, pastor. Dá para pôr aqui? Traz. Lucas 19. Aleluia. Não esqueça. Você vai ser um provocador de milagres nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 18 diz assim: a parábola do juiz injusto ou perverso, tanto faz, ou inúcuo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa, aleluia, subitamente, inesperadamente, lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Queridos, essa é uma parábola que o Senhor Jesus estava passando para os seus discípulos. Foi um acontecimento. Então, queridos, a parábola fala de um juiz que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Queridos, o Senhor é claro quando Ele diz sobre o dever. Irmãos, dever é uma obrigação, é uma tarefa, é um encargo, é uma missão, queridos. Quando o Senhor diz aqui sobre o dever de orar, quer dizer, nós somos obrigados a orar. Nós temos que orar. Queridos, é um encargo, é uma missão que o Senhor deixou para nós. Queridos, se não orarmos, nós pecamos. Porque se o Senhor diz que é um dever, nós estamos pecando. E se pecamos, também por não orar. Pecamos muitas vezes por não orar, por não colocar aquilo na presença do Senhor. Aleluia. Então é um dever. Aprenda você, como eu aprendi. É um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Que você nunca perca as suas forças. Quando você estiver fraquinho, quando você estiver sem vontade,
quando você achar que você não consegue mais, se ajoelha e chora. Chora. Porque o Senhor em secreto, Ele te vê. Ele te vê, aleluia, aleluia. Queridos, continuando aqui, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Irmãos, esse juiz, a própria palavra de Deus diz que ele era injusto, ele era perverso, ele era arrogante. A Bíblia diz que ele não temia Deus, que ele não temia os homens. Quer dizer, ele não amava a Deus, e ele não amava o próximo. Queridos, ele não podia fazer nada por aquela mulher se ele não quisesse. Mas olha só, a palavra do Senhor, ela é clara e ela trouxe hoje para nós o dever de orar e não desistir. Essa viúva aqui que eu vou falar agora, ela não tinha chance nenhuma com ele. Nenhuma. Queridos, ele era um ministro, ele era um embaixador, ele é um magistrado, ele era um homem estudado. Ele comandava aquela cidade. Se ele dissesse, prende, ele prendia. Mas a Bíblia também nos conta, queridos, que havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele. Ela não se amedrontou. Ela não ficou parada. Sabe por quê? Porque ela tinha algo para pedir para aquele juiz. A Bíblia diz que ela tinha um adversário. Amém? Ela tinha algo que estava incomodando ela, que era algo mais forte do que aquele juiz. Era o seu adversário. Queridos, essa mulher, muitas vezes, ela não tinha vontade de levantar da cama. Eu creio nisso, porque a dificuldade dela era tremenda. Você imagina, uma mulher que ia todos os dias à casa do juiz, irmãos, para pedir algo. Quantas vezes ela disse recebeu um não? Quantas vezes ela, com certeza aquele juiz tocou ela dali, irmãos. Quantas vezes? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ela não desistiu. Quantas vezes essa mulher levantava, colocava o seu chinelinho, vestia uma roupa, olhava para fora e dizia, lá vou eu de novo. Mais uma vez, mas eu não desisto. Eu não vou desistir. E essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha todos os dias na casa daquele juiz. E ela chegava lá, com certeza. O juiz dizia, vai-te embora. A Bíblia não diz isso. Eu me coloco dentro da história. Com certeza ele dizia, vai-te embora, mulher. Eu não vou julgar o teu caso. Tem caso mais importante. Ei, tem causa mais sério para julgar. Eu quero dizer que não existe causa mais importante do que a sua vida. Não existe causa mais importante que você diante do Senhor, irmãos. Se você colocou um caso diante do Senhor, o Senhor vai fazer. E eu creio nisso. Eu creio. Mais uma vez essa mulher ia lá. E esse homem dizia, meu Deus, essa mulher não desiste. Que mulher enjoada. Que mulherzinha enjoada. E ela estava lá. Dava chuva, dava sol, doente. Eu creio que até doente, irmãos. Ela ia. Porque ela acreditava que Deus ia fazer algo. Ela acreditava, irmãos. Aleluia. Ela conhecia os seus direitos. Que através de Deus, ela ia reivindicar por meio do Senhor. E ela ia receber. Quantos de nós não temos essa fé? Quantos de nós chega no meio da caminhada, recebemos vários não, desistimos?
O Senhor está falando com pessoas nesse meio, que veio desistir de alguma coisa, e falou para si mesmo: não vou mais fazer, não vou mais querer, chega, deu, acabou, chega. Mas essa mulher, ela foi guerreira, aleluia. E a viúva ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Aquela mulher, ela tinha um adversário, ela tinha uma causa que estava incomodando ela. E eu quero dizer para você, como o Senhor falou para mim e ministrou no meu coração: qual é o teu adversário? Qual é a tua causa? Qual é o teu problema, irmãos? Qual é? Você não está tendo fé suficiente. Você não está tendo fé suficiente. Mas o Senhor me trouxe nesta noite para te lembrar que não deve desistir, que você deve continuar. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei como é que é a tua vida, eu não te conheço no profundo, mas Deus conhece a sua necessidade e sabe qual é a causa que você está ali. Mas tem dias que você não tem força, tem dias que você não consegue, aí o Espírito Santo, Ele mesmo, vai lá e bate: ei, ajuda minha filha, ajuda minha filha, é causa dela, é a causa dela, aleluia, aleluia. E por algum tempo, só um tempo, espera, é só um tempo, irmão, vai passar, você vai vencer, eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu creio no tempo do Senhor. Tudo há um tempo, há um tempo determinado para cada coisa. Agora é um tempo de você orar e buscar, perseverar, está ali na presença do Senhor. Mas vai vir o tempo da abundância, vai vir um tempo que você vai chorar de tanto rir, aleluia, eu creio. Vai chegar o tempo que você vai abraçar a sua causa e vai dizer: Deus, obrigada. Mas o mesmo tempo, talvez está sendo para você chorar e clamar diante do Senhor e não desistir. Porque não devemos desistir jamais, irmãos. Porque nós estamos vivos. Aleluia. Glória a Deus. E por algum tempo, ele não quis. Mesmo assim, ela estava lá. Ela não desistia. Ei, arama, subiandaraba. E há algum tempo ela não quis. Mas, ainda bem que nós temos mas. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Olha o que ele falou, irmãos. É ele que falou. Todavia, aleluia, como esta viúva me molesta. Eu fui estudar um pouquinho sobre molesta. E o mesmo molesta em grego, irmãos, em grego, tá? Era o mesmo quando Paulo falou lá em Coríntios 9, 27. Aqui, ó. Eu esmurro o meu corpo. Você pode estudar. É a mesma coisa que ela chegasse lá e desse um murro toda a vida nele. Uma hora vai incomodar. Uma hora vai doer. Uma hora vai encher. É a mesma coisa, irmãos. Como se ela esmurrasse o corpo dele. É como se ela chegasse lá e desse uns murros nele. Todo dia.
Aleluia. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. O Senhor está falando para ti nessa noite. Ouve. Você ouviu o que o juiz falou? Você ouviu? Ah, Jesus. Olha só o que ele falou: hei de fazer-lhe justiça. Aleluia. Para que enfim não volte a me importunar mais. Aleluia. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiças aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Não é tardio, era no tempo certo. O Senhor nunca se apressa. O Senhor nunca nos dá nada tarde. Nada. Foi no tempo dela receber. Mas talvez o Senhor queria ver o quê? A atitude daquela viúva. O comportamento daquela viúva. A persistência dela. Para que o Senhor viesse com a providência. Aleluia. Para com eles. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor está pedindo para você clamar a Ele. Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas muito grandes. Ei, o que você quer é pequeno. Ele quer te dar mais. A Bíblia diz coisas grandes e firmes que você não sabe. Quantas coisas nós não sabemos? Quantas coisas muitas vezes estamos pedindo para Deus, irmãos, que não é da vontade do Senhor. Que não é da vontade do Senhor. Aí você fica lá. Uma hora Deus vai permitir. Pega, filho. E você vai acabar chorando. Porque não era o tempo. Aleluia. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes, queridos, nós buscamos a Deus por aquilo que Ele vai fazer por nós. Muitas vezes estamos desesperados. A única maneira que tem é ir para a igreja. Aí chega aqui na igreja, senta, mal recebe a oração. Não, mas eu tenho que ganhar. Não. A Bíblia diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Irmãos, nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar a pastora, nós podemos enganar os missionários, os obreiros, nós podemos enganar todos eles aqui, menos o Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece cada coração que está aqui. Cada adversário seu. Cada um que está fazendo com que o seu coração se entristeça. Aleluia. Lá em Lucas 11:9, diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Presta atenção. Como se o Senhor chegasse para você agora aqui e falasse: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batem e a será aberta para vocês. Porque todos, pode botar, porque todos, aleluia, não é só eu, não é só o pastor, a pastora, não, todos nós, aleluia,
Aqueles que pedem, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bater. Aquela mulher, ela batia todos os dias na casa do juiz, até que aquilo importunou ele. Eu vou abrir. Aleluia! E quando ele abriu a porta, com certeza, irmãos, ele deu a causa para ela. E está aqui. Aqueles que pedem, recebem. Aquele que procura, acha. A porta será aberta para quem bate. Você está batendo? Você está ali diante do Senhor todos os dias, clamando, mesmo que você não tenha força, como o Wanderson falou aqui. Mesmo que aquele dia você não esteja legal. Mesmo assim, irmãos, nós temos que botar as coisas diante do Senhor todos os dias. Porque por mais que você não consiga, mas o fato de você se ajoelhar, Ele já vê. E Ele já sabe. E Ele sabe, irmãos. E Ele sabe, irmãos. Aleluia. Depois, Ele diz assim: digo-vos, continuando lá, que depressa. O Senhor está dizendo assim, ó, digo-vos que subitamente, inesperadamente, lhes fará justiça. Lhes fará justiça. Deus vai fazer justiça. Creia. Eu já tomei posse. Porque o Senhor falou para mim, filha, eu vou fazer justiça. Continue. Não desista. Persevere, persevere, filha. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Irmãos, o Senhor está fazendo uma pergunta para nós. Quando vier aquele a qual nós esperamos, aquele a qual nos aguardamos, o noivo, será que Ele vai ver nós orando? Será que Ele vai ver nós com toda essa fé que nós temos hoje? Porque hoje você tem fé. Porque para vir para cá hoje, com esse tempo, é porque nós temos fé, irmãos. Mas aqui diz, quando diz, porventura, quer dizer, por acaso, talvez, por acaso, talvez, haverá fé na terra? Irmãos, é algo sério. Porque se o Senhor faz essa pergunta para nós, nós temos que cuidar, irmãos. Por um acaso, filha, quando eu vier buscar a minha igreja, será que tu vai ter fé, filha? Ele sabe, eu não sei. Hoje eu posso estar aqui me enchendo, amanhã eu posso estar caída, porque ninguém sabe. Então cuidado, cuidado, quando nós vemos um irmão caído, um irmão que caiu, um irmão que não consegue mais vir para a igreja, e nós começamos a criticar, a falar, porque da mesma medida que nós julgamos o irmão ou a irmã, nós vamos ser julgados. A Bíblia diz isso. Então, irmão, quando o Senhor fala aqui, digo-vos que depressa Ele fará justiça. Essa mulher, ela provocou um grande milagre. Que, irmãos, pensa bem. Olha a coragem dessa mulher. Ela ia todos os dias à casa do juiz. Ela poderia ser presa? Não. Poderia. Ele poderia chamar lá os soldados. Prende essa mulher, que essa mulher está me enchendo a paciência. Some com essa mulher daqui.
prende ela. Não, ela não quis saber. Sabe por quê? Porque o inimigo, a causa dela, era mais forte. Ela precisava. Assim como o meu caso hoje é mais forte que eu. É mais forte que as minhas vontades. Então eu busco porque eu preciso. Aleluia. E só acha quem busca. Só abre quem bate. Aleluia. Irmãos, quando o Wanderson trouxe a abertura ali, eu disse: Deus, obrigada. Porque eu não ia dar esse testemunho e eu vou dar esse testemunho, por causa da abertura dele. Irmãos, faz mais ou menos um mês, eu passei uma situação muito grande com a minha mãe. Muito grande. Minha mãe ficou lá em casa, minha mãe ficou muito doente, ficou 3 dias internada. E eu acordava da madrugada meia atordoada, eu não tinha mais tempo para orar. Eu não tinha mais tempo para orar. Mas como o Wanderson falou, tem dias que a gente não tem vontade. Tem dias que a gente não quer, tem dias que a gente não tem força. Mas pode ser a mais simples. Queridos, tu pode dobrar o joelho e dizer: Deus, muito obrigada. Só isso. Ele vai te ouvir. Porque todos os dias, querido, eu dobro meu joelho, eu agradeço a Deus, eu coloco toda a minha família, eu peço para os anjos cercar a minha casa, eu peço pela minha cachorra, eu peço por tudo. Peço pelos meus netos que vão para a creche, por tudo, irmãos. Todos os dias, é sagrado. E eu estava 10 dias, irmãos, sem conseguir fazer essa oração. 10 dias, irmãos, eu já estava morrendo. 10 dias. Quando foi um certo dia, Deus teve misericórdia da minha vida e disse: filha, peraí, vou te pegar agora. Porque a correria, irmãos, era muita correria, era uma coisa aqui, daqui a pouco quando eu ia dobrar o joelho, a minha mãe chamava, era um, era outro. Eu estava 10 dias. Quando eu pensava em orar, eu dormia em cima da cama ali, era 10 dias. Foram 10 dias, irmãos, de luta. Quando foi um dia, irmãos, um dia, eu tive um sonho. Eu sonhei, irmãos, presta atenção. Eu vou contar, irmãos, porque foi uma coisa que aconteceu comigo e vai acontecer com vocês também, se não cuidarem. Porque o Senhor, Ele avisa os seus filhos. Eu já estava morrendo, 10 dias. Eu orava, irmã, ai Senhor, obrigada, lavando a minha... Mas não é a mesma coisa de que tu dobrar o teu joelho e agradecer a Deus e estar na presença do Senhor, irmãos, não é. E eu sonhei, queridos, que o meu portão, presta atenção, eu oro todos os dias: Senhor, coloca os teus anjos com espada desembainhada ao redor do meu muro, todos os dias. E olha só, eu achei que Deus não ouvia isso. Eu sonhei que o meu portão da minha casa estava derrubado, tinha um ladrão no portão e um já estava na garagem rindo. Não foi um sonho, foi um pesadelo. E eu gritava, não, e eu gritava pelo Carlos, eu gritava pelos meus filhos, e eles não ouviam. Eles não ouviam, irmão. E eu gritava, e o Carlos me acordou, eu gritando, eu gritava, irmãos. Na mesma hora eu debrucei, e o Senhor começou a ministrar no meu coração: filha, o diabo está entrando dentro da tua casa. O diabo está conseguindo entrar dentro da tua casa. Levanta. Clame a mim. Porque se ele entrar dentro da tua casa, ele vai fazer uma grande desgraça na tua vida. E eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, mas estava o meu marido, estava o meu filho, que no sonho meus filhos estavam em casa. Ele disse: eu levantei você. Você é a escora dessa casa em oração. Irmãos, eu vou dizer uma coisa agora. Eu sei que o sacerdote da casa é o homem, amém? É ele que comanda, o sacerdote é o homem. Mas tem coisas que Deus vai levantar as mulheres para orar dentro de casa.
ou o homem, né? Tanto faz. Ele disse que eu sou a coluna daquela casa. É eu que levanto aquela casa em oração. Por isso que ele me deu o sonho e por isso que ele me acordou, que ele tratou comigo naquele dia. Irmãos, eu fiquei tão apavorada. E eu disse: Deus, como tu ouve uma simples oração. Como o Wanderson falou, uma simples oração, e Deus ouve tudo, irmãos. Tudo. Tudo. Ele ia pegar todos nós ali de surpresa, mas Deus, ele é tão misericordioso que ele nos avisa. Deus não vai deixar fazer nada sem te avisar. E nós temos que estar o quê? Ouvindo a voz do Senhor. Queridos, eu tinha o Espírito Santo, tenho o Espírito Santo, glória a Deus. Mas por causa das tantas coisas que tinha para fazer, os afazeres, a oração, o Senhor estava com saudade de mim. Todos os dias eu ia para o meu jardim. Todos os dias de manhã. E eu pedia toda a vida a mesma coisa, como eu peço toda vez. Eu digo: o Senhor já deve estar de saco cheio com isso. Mas não. Ele ama quando você clama a Ele. Quando você dobra o seu joelho diante dEle, queridos. Então não pense que a sua oração, Deus não está ouvindo. Está ouvindo sim, pode ser a mais simples. Queridos, a oração que o Senhor nos deixou é o Pai Nosso. Mas eu não sei orar. Ora o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração completa. Tanto que no final ele diz: livra-nos do mal. Porque há um mal sobre as nossas vidas todos os dias, irmãos. Todos os dias o diabo está ali trabalhando para fazer algo terrível na tua filha, na tua vida, nos teus filhos. Todo dia ele não cansa. Nós cansamos, ele não. Enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando para nos atingir. Então, irmãos, se levante nessa noite. Se coloque de pé nesta noite. Faça como essa viúva. Não desista. Uma hora o Senhor vai abrir as portas. Uma hora você vai ganhar aquilo que você tem direito por lei. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei se você tem uma causa na justiça, ou se você... Eu tenho a minha causa e pedi diante do Senhor, e eu creio que eu vou receber. Em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem subir. Eu já estou terminando. Irmãos, vai chegar um tempo, irmãos. Vai chegar um tempo que esse nosso cansaço, essas nossas dores, essas nossas tribulações, irmãos, elas vão acabar, elas vão encerrar. Não haverá mais choro. Lá em Apocalipse 21, eu quero que vocês coloquem aí, Apocalipse 21, por favor. Apocalipse 21, 4. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor, porque o Senhor Jesus, Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Você tem chorado muito? Você tem chorado muito diante do Senhor? Eu tenho uma mensagem para te dizer. Que as tuas lágrimas, o Senhor está guardando todas elas. E no momento certo, no momento oportuno, isso vai reverter em alegrias, irmãos. Em alegria. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vê o nosso coração, irmãos. Aleluia. Lá em Apocalipse 4 diz: aleluia. Ele enxugará Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Não haverá mais morte, nem tristeza. Você está sofrendo? Eis-me aqui. Nem choro, nem dor. Aleluia. Pois a antiga ordem
já passou. Aleluia. Eu creio nesse Deus que pode todas as coisas, irmão. Eu creio. Eu creio que Ele vai me dar aquilo que é meu por direito. Ele vai dar aquilo que é seu por direito, irmãos. Então, irmão, se você tem alguma causa na justiça, ou alguma causa que você acha que é impossível, que Deus já esqueceu, que Deus não vai fazer mais, vem à frente, vamos orar por você. Vamos orar por essa causa, irmãos, por tudo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Venha, irmãos, para frente, vamos orar. Vamos clamar a Deus, irmãos. Vamos buscar a Deus verdadeiramente, com todo o coração, crendo que uma noite fria dessa, irmãos, você não pode ter saído de casa para nada. Uma noite dessa